Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 8 de junho de 2022, Evangelista de Distrito, Edivaldo. Amados irmãos e amadas irmãs, uma abençoada noite a todos. É com muita alegria que aqui iniciamos a Palavra Pastoral. E para esta noite tão especial, nós temos um texto bíblico no livro de 1 Coríntios, capítulo 14 e parte do versículo 1. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amados irmãos, este versículo bíblico está relacionado ao dons de profecia, onde ele é superior ao de línguas, aqui no início do capítulo 14. Amados, é uma palavra muito profética, muito linda, que fala diretamente sobre os dons espirituais. Em meio à congregação cristã em Corinto, haviam pessoas que davam grande importância em falar línguas estranhas. Essas pessoas eram vistas como aquelas que tinham o verdadeiro dom do Espírito Santo. Mas para o nosso apóstolo Paulo, ele não dava tanta importância este lado relacionado ao Espírito Santo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 23 a 25, o nosso apóstolo Paulo, ele dá exemplo sobre a igreja de Corinto para os irmãos, dizendo que se toda a igreja estiver falando línguas estranhas e de repente entra um idoto, uma pessoa leiga que não conhece muito as letras, ou um infiel, ele não vai compreender nada e vai sair dali atordoado. Mas se toda a congregação estiver falando em profecias, eles irão se encher de amor e de alegria e os seus corações se aproximarão mais de Deus e eles falarão de Deus publicamente. Olha que maravilha, amados irmãos. Os nossos apóstolos, eles também tinham o dom de profetizar. Eles tinham o dom do Espírito Santo, diversos dons do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 9, retrata neste capítulo e nestes versículos a história de um homem coxo, ou seja, um homem paralítico. Este homem tinha os seus tornozelos atrofiados desde nascença. E as pessoas sempre colocavam ele ali no templo de Salomão, na entrada, próximo a uma porta conhecida como Porta Formosa. E ali ele pedia esmola, pedia ajuda às pessoas que entravam. E nesta ocasião estava vindo para o templo o apóstolo Pedro e o apóstolo João. O coxo, quando viu aqueles homens, logo estendeu as mãos, lhes pedindo ajuda. Pedro olhou para ele e disse: "Olha para mim." O coxo ficou olhando e Pedro disse: "Eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho algo muito melhor." E ali, amados irmãos, o apóstolo falou: "Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te." Olha que maravilha, amados irmãos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E sabe o que aconteceu? Algo maravilhoso. Aquele homem se levantou muito feliz. Os seus tornozelos que eram atrofiados ficaram alinhados. E ele ficou tão feliz que pulou e saltou, pegou na mão do apóstolo e entraram para o templo. Amados irmãos, os dons espirituais estão em todos aqueles que se deixam levar pelo poder de Deus, aqueles que foram batizados, aqueles que foram selados, receberam o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de luz. E com os nossos apóstolos não poderia ser diferente. Eles estavam revestidos dos dons do Espírito Santo. E aqui, amados irmãos, nos alegramos nesta hora tão especial, porque o Senhor nos diz hoje:
aspiramos, ansiamos os dons do Espírito para a bênção do nosso próximo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, o nosso apóstolo nos diz que os seres humanos receberam diferentes dons espirituais. A palavra da sabedoria, da ciência, da fé, o dom do amor, aquele dom de operar milagres, de operar maravilhas, interpretação de línguas, todos doados por um só Espírito Santo. Vejam que maravilha, meus amados. E esse dom também existe na vida de você, na minha, na vida de cada um de nós. No entanto, temos que reconhecê-los e colocá-los em prática para ajudar o nosso próximo, como diz no início do pensamento guia desta noite o nosso apóstolo maior, Jean-Luc Schneider. Amados irmãos, os dons do Espírito Santo, eles nos ajudam nos esforços para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Já temos Ele como exemplo maior de vida e através dos dons ficaremos semelhante a Ele. Olha que maravilha! Há relatos de curas e doentes, Curas de pessoas doentes em quase toda a Sagrada Escritura, principalmente no Novo Testamento, onde Jesus sempre abraçava aqueles irmãos que vinham ao seu encontro, aqueles filhos que vinham ao seu encontro e os curavam. Embora muitas pessoas, quando recebiam a cura, ou muitas vezes quando recebiam o alimento, essa passagem bíblica está em João capítulo 6, versículos 1 a 15, que relata sobre os milagres que o Senhor fez com apenas 5 pães cevados e 2 peixinhos. As pessoas se alimentaram e logo foram embora. Muitas pessoas compreendiam de forma distorcida o verdadeiro sentido da vinda do Senhor, a verdadeira finalidade. Na verdade, o Senhor não veio para curar ou alimentar, o Senhor veio para algo muito maior. Aproximar as pessoas de Deus. E o Senhor, através dos milagres, através dos sermões, sempre aproximava as pessoas, de uma forma em que elas pudessem compreender que ali estava Deus, que o poder dele é grandioso, e sempre vai ser a todo aquele que crê. Amados, os principais dons do Espírito Santo, nós temos a fé e o amor. E vale a pena procurar mais por um do que por outro, segundo o nosso apóstolo Paulo. O nosso apóstolo maior, ele diz que nós temos que estar sempre fundamentados no amor de Deus. Assim, para conseguirmos alcançar a salvação, temos que estar sempre próximos da palavra. Temos que estar sempre ali sendo reconhecedor desse dom maravilhoso que o nosso Pai nos presenteou. Ninguém pode ser salvo sem esses dons. Existem vários dons, como dons do Espírito Santo, que podem ajudar a ficarmos mais juntos do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, através desse conhecimento, através desse dom, conhecemos Jesus de uma forma mais aberta, mais grandiosa, assim como Filho de Deus. Fica claro, amados, que neste ponto tão importante, o nosso apóstolo Paulo dá ênfase ao discurso profético. Assim, a profecia também nos ajuda a ficar mais próximos de Jesus Cristo. Como discípulos, somos todos convidados a ter essa comunhão com Jesus. Assim, para anunciar o Evangelho, não só para os vivos, mas também para os mortos. Os seres humanos recebem diferentes dons do Espírito Santo, mas muitos deles ainda não descobriram quais são esses dons. Os dons mais importantes do Espírito Santo é a fé, a esperança e o amor. São frutos extraordinários que nós temos que zelar com muito amor e com muito carinho
e com muito cuidado, para que o mundo não nos roube, para que os problemas não os sufoquem e que nós possamos estar sempre com eles guardados e utilizá-los no momento certo e na hora certa. Dons que estimulam o nosso próximo e a nós mesmos. O Espírito Santo nos estimula a trabalhar um pouco mais em prol da obra de Deus, a nos alegrar com mais força, com mais ênfase, passar esse entusiasmo para os nossos irmãos. Ontem não consegui terminar o trabalho, mas amanhã Deus vai te dar um novo dia para que você possa terminar. E que não seja só uma missão, mas que você possa colocar em meio a esse trabalho muito amor, muita alegria, muita paz interior. Porque tudo que a gente for fazer hoje, temos que fazer com amor verdadeiro. Ansiamos, esperamos o dom da profecia, porque queremos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Olha que maravilha, amados irmãos. Queremos anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sem fazer acepção de nenhuma delas. Todas são bem-vindas para ouvir a palavra de Deus. Amados, que maravilha! Nos alegramos grandemente nesta noite porque o Senhor fala diretamente para as nossas almas. O Senhor fala aqui em nossos corações. E os dons que existem na sua vida, na minha, certamente eles já foram descobertos. E estamos utilizando ele com muita perfeição, com muito carinho, com muita sabedoria. Amados irmãos, eu desejo a todos uma abençoada noite. Que os anjos do Senhor vos abençoem e vos proteja. Uma noite abençoada. Até sempre.